Olá, amigos. Sempre aqui nós, estudando Allan Kardec, queríamos falar a respeito das múltiplas existências e uma referência disso combinado com a questão da auto-obsessão. Estávamos lendo a obra de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala a respeito lá das múltiplas existências, das dúvidas que as pessoas têm, e ele faz uma demonstração extraordinária, cheia de exemplos, como Kardec já tinha nos oferecido na obra O Céu e o Inferno e em muitos dos seus outros produtos, na Revista Espírita, uma infinidade de situações. Mas eu percebo, conversando com amigos do movimento espírita, que nem todos compreendem bem a questão do perispírito e de como organizar esse acervo. As pessoas acham que ao desencarnar, todas aquelas experiências daquela vivência que acabou de se realizar 20, 30, 50, 70, 90, 100 anos, que aquilo se junta, como se fosse, digamos, um todo. E lendo Allan Kardec, num tema que não tem muito a ver com isso, mas está completamente relacionado, Livro dos Espíritos, né? Falando a respeito do esquecimento do passado, questões 392 e seguintes, Kardec nos traz uma série de importantes informações. Por exemplo, nas observações contidas na questão 394, em negrito, feitas por Kardec, após a pergunta e a resposta, Kardec diz o seguinte: por favor, registre. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Então, olha só, o que é uma individualidade? Hoje nós chamamos essas individualidades anteriores de personalidades, de vivências anteriores. Então, Kardec está nos dizendo o seguinte, que aquela existência, aquela vivência num determinado país, num determinado sexo, numa determinada condição social por uma quantidade de anos, 50, 70, 80 anos, aquilo constitui uma individualidade. Então, ele está nos dizendo o seguinte: ao acervo do espírito, a centelha divina, o espírito, na medida em que ele encarna e passa por uma experiência material durante uma quantidade de tempo, meses, anos, às vezes um século, e até um pouquinho mais, quando aquela experiência se encerra, que o corpo, por falta do fluido vital, se extingue e vai para o cemitério, aquilo não desaparece e passa a constituir uma individualidade, uma personalidade. E aí ele volta para o mundo espiritual, dentro da seu grau de adiantamento tem maior ou menor consciência do que acabou de acontecer, e à medida que ele evolui, e em dado momento ele se reorganiza voluntariamente ou através da ajuda da espiritualidade maior para promover uma próxima encarnação. E aí vem de novo, talvez em um outro país, talvez numa outra condição social, e vive lá tantos anos, e ao final disso está formada uma outra individualidade, uma outra personalidade. Então, ao acervo do espírito, podemos deduzir por esse ensinamento de Allan Kardec, vão sendo colocadas, arquivadas fichas
que representam cada uma daquelas nossas vivências, as personalidades. E aí é interessante, porque fala-se em transtorno de personalidade, múltiplas personalidades. Isso hoje a ciência trata e acha que pode tratar com remédio, mas não é bem assim. Por quê? Porque Kardec diz assim, ó, na questão 392. Por que o homem encarnado perde a lembrança do passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele pode ser ele mesmo. Quer dizer, o espírito pode começar a formar uma nova personalidade, uma melhor personalidade. E quando ele diz que a lembrança das nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes, quais seriam esses inconvenientes? Conflitos de personalidade? Ou seja, o que significa isso? Que uma personalidade do passado, que está dentro daquele acervo, daquele espírito, de alguma forma, ou é atraída por um som, por um pensamento, por uma vontade, por uma imagem, por um local, por um cheiro. De alguma forma, aquela vivência anterior é puxada para o presente e muitas vezes vem em auxílio, quando aquilo é algo que se deu no passado de forma nobre, útil, positiva, mas muito mais frequentemente aquela situação do passado que foi despertada por alguma razão vem para o presente, às vezes não apenas com uma ou várias vivências, às vezes extremamente desagradáveis, equivocadas, às vezes até criminosas. E esta personalidade que reencarnou, que o espírito ao reencarnar, o objetivo é formar uma nova personalidade melhor, aperfeiçoar, corrigir, reparar tudo aquilo que de equivocado, de errado, foi feito no passado. E aí Allan Kardec, na obra, aquilo que foi chamado de obras póstumas, que era um material que estava lá sobre a escrivaninha de Kardec, encontrado depois que ele desencarnou, foi organizado e alguns anos depois foi publicado sob o título de Obras Póstumas. Em Obras Póstumas, Kardec, no capítulo, na segunda parte do livro, Manifestação dos Espíritos, em que ele fala do perispírito, das manifestações visuais, transfiguração, invisibilidade, emancipação da alma, bicorporidade, aparição de pessoas vivas, fala dos médios, e no parágrafo 7º ele fala da obsessão. E aí é muito interessante, porque ao falar da obsessão, Kardec, diferentemente do que está no Livro dos Médiuns, introduz mais um conceito. Ele fala no Livro dos Médiuns a respeito da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Inicialmente ele referia-se a isso como possessão e depois ele mudou o termo para subjugação. E neste capítulo aqui de Obras Póstumas, quando ele fala da obsessão, Kardec nos diz algo
que eu percebo assim muito ignorado no nosso ambiente, que é o seguinte: o que diz ele? É necessário dizer também que se acusam frequentemente os espíritos estranhos de danos dos quais são muito inocentes. Certos estados doentios e certas aberrações que se atribuem a uma causa oculta, por vezes, devem-se simplesmente ao espírito do próprio indivíduo. Vocês entenderam o que ele está dizendo? Quando nós nos vemos diante de certos problemas, muitas pessoas dizem: isso é obsessão, tem uma interferência espiritual. E nós sempre acusamos um terceiro ou a terceiros. E Allan Kardec está dizendo que muitas das vezes, quando essas situações se dão, elas não são fruto de ação externa, mas interna. Devem-se simplesmente ao espírito do próprio indivíduo. Aí ele fala: as contrariedades que mais comumente cada um se concentra em si mesmo, sobretudo os desgostos amorosos, fazem cometer muitos atos excêntricos que se estaria errado em levar à conta da obsessão. Frequentemente pode ser-se obsessor de si próprio. E aqui Kardec, então, introduz o conceito da auto-obsessão. Ou seja, você vivencia uma coisa hoje no presente que entra em conflito com os arquivos registrados nas múltiplas fichas e vivências que aquele espírito teve. E algumas daquelas personalidades do passado, às vezes, até porque nós dizemos assim: eu não sei como fazer, às vezes uma situação até muito ruim, muito feia, até violenta. E aí uma personalidade do passado que resolvia aquilo com a brutalidade, com a força, com a ignorância, ela vem e fala: olha, agride, ofende, grita, machuca. E a gente passa a sofrer aquela interferência, porque na medida em que nós atraímos a personalidade, quem nos garante que ela se retira após aquele evento? Então, muitas das vezes, pode ser-se obsessor de si próprio. É o que Kardec diz. Só a compreensão melhor, mais clara, mais científica do processo mediúnico, da vidência ou do desdobramento colocados aqui no mesmo capítulo, que pode indicar a nós, numa reunião mediúnica, se aquela interferência é produzida por um terceiro ou por terceiros, ou nossa. E como se faz isso? Se for uma personalidade nossa, ela estará ligada a nós por um cordão fluídico, porque ela está integrada ao mesmo espírito. Ao passo que, se é um espírito desencarnado, ele não está ligado a nada. Então, o médium vidente ou sonâmbulo, que tem a mesma capacidade de vidência, ele pode interpretar, analisar e perceber se aquela interferência espiritual procede de um terceiro ou do próprio indivíduo. E aí, os tratamentos são bastante distintos. Então, eu gostaria de trazer isso à reflexão, de que as nossas vivências não se misturam, elas não se confundem, elas formam individualidade. Eu diria que hoje o termo que nós melhor expressamos é personalidade. Não deixa de desautorizar Kardec, ao contrário. Kardec sempre será o nosso mestre
sua base é indiscutível. Muitas pessoas, de forma equivocada, dizem, está ultrapassado. Jamais estará ultrapassado. Aquilo que está consolidado na verdade não pode ser ultrapassado. Aquilo pode ser melhor compreendido, mais aprofundado, mais bem elaborado, mas jamais ultrapassado. As bases lançadas pelo Espírito da Verdade e sua equipe, através de Allan Kardec, jamais serão superadas. Comete um grande equívoco que encaminha nessa direção, reflete, pensa, diz e trabalha nesse sentido. Kardec sempre será o grande referencial do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos. Ele não falou de coisas que partiram da cabeça dele. Ele foi orientado pela espiritualidade maior, né? O Espírito da Verdade, o Espírito Cristo, que orientou todo o processo. Então, reflitamos sobre essa questão das individualidades e até do processo obsessivo para encontrarmos melhores formas, meios de ajudar aquelas pessoas que vivem dramas íntimos, desequilíbrios, desarmonias e que muitas vezes não se trata de um obsessor externo, e sim da auto-obsessão. Muita paz.